Agora eu preciso de um advogado. Sempre tem aquela pessoa que quer aparecer mais que o aniversariante, que usa branco em casamento. Que história maluca, que mulher maluca. Quando me perguntam se eu tenho saudade da escola, eu digo não. Parte 2 das fofocas de vocês. Temos sim ainda a parte 1 disponível, poucas unidades, o link tá na descrição e no card aqui em cima. Meu professor de química do terceiro ano fingiu que assaltaram o carro dele para não corrigir as provas finais que estavam no carro. Aí ele passou todo mundo de ano e misteriosamente o carro dele apareceu de novo, só que sem as provas. Temos ladrão de celular, ladrão de carro, ladrão de joia. Agora desponta no horizonte uma nova modalidade: o ladrão de prova. Não, amigo, não, tudo bem, tá aqui, celular, relógio, carteira. Só não me machuque. Que isso, rapaz? Quero a prova, passa a prova. Ou algum aluno roubou essas provas, justamente pro professor passar todo mundo de ano. Provavelmente o professor com preguiça de corrigir isso resolveu sumir com tudo. Meu tio traiu a esposa e a amante que ficou grávida contou tudo pra ela. Passou meses dormindo no sofá com o travesseiro na cabeça porque ela dizia que ia jogar água fervendo no ouvido dele. Mas hoje estão juntos. O menino nunca foi reconhecido. Eles são católicos fervorosos hoje. Nada como meter Deus no meio. A pergunta que fica é: por que ela não cumpriu o prometido? Não custa nada. Uma panelinha, um fogão, meio litro d'água. Resolveria esse problema. Ah, parabéns, agora tem mais uma criança sem pai no mundo. Por causa da família brasileira. É irônico. Mas ele é de Deus agora, né? Então tá tudo bem. Imagina quantos sobrinhos esse tio não tem espalhado por aí. Minha prima já vendeu todo o material de feira dela só pra ajudar o então namorado que tava com dívida no jogo do bicho. Ele pegou o dinheiro e apostou mais ainda ao invés de pagar a dívida. A prima devia sim ter vendido toda a feira dela e investido em terapia pro rapaz. Vícios podem ser tratados. Foi jogo do bicho mesmo ou foi esse site de aposta esportiva? Porque vocês vão ver onde isso vai dar. Mas qualquer coisa faz vaquinha na internet, as pessoas vão entender e ajudar. Meu tio tem um filho fora do casamento. Ih, eu tô vendo que hoje vai ter muito tio ainda. Meu tio tem um filho fora do casamento que somente eu e a minha mãe sabe. E a mãe do menino, claro. Foi uma traição dele com o atual 20 anos de casado. Hoje ele tem 25 anos, tá cursando enfermagem. Ele, meu tio, tem 2 filhos de 10 e 18 anos. Segurem os tios. Tios em coleiras urgente. Bora pra igreja também, tio. Bora, sempre cabe mais um tio adúltero. Esse deve ser daquele tio legal, sabe? Que aparece uma sobrinha de decote e fala: Ih, olha aí a roupa da Fernanda. Tô gostando disso não. minha avó tinha uma conhecida que era prostituta. Essa mulher acabou engravidando e certo dia ela pediu pra minha avó olhar o bebê e nunca mais voltou. Alguns anos mais tarde descobriram que o menino era filho do meu tio, irmão da minha avó. Olha meu filho aqui rapidão enquanto eu vou comprar um cigarro. E mais uma vez, gente, que horror. Espero que essa criança cresça bem. Espero que todas as crianças mencionadas no episódio de hoje sejam bem. Espero que todas as crianças do mundo estejam bem. Eu podia ser embaixadora da Unesco. A maioria das pessoas que respondeu não tem capacidade de usar a pontuação em texto. O tempo todo. Você já viu o episódio de Segredos? Como é que é? Eu acho que eu entendo errado 85% das histórias que vocês me mandam por causa da pontuação errada. Os outros 15% é porque eu sou burra mesmo. Inventaram de fazer um jogo da discórdia na minha escola e uma menina falou mal do corpo de 2 garotas e agora um grupo de garotas está esperando a menina aparecer para deitar ela na porrada. Quando me perguntam se eu tenho saudade da escola, eu digo não. E aí, Miglis, essa menina deitou mesmo no dia? Permaneceu deitada alguns dias numa UTI? Como é que foi? O jogo da união, o jogo da concórdia, ninguém quer jogar, né? A namorada do meu cunhado comprou o carro dele, mas não está pagando, além de ter gastado uma fortuna nos cartões dele e não ter pagado R$ 1. Enquanto isso, ela viajou e ele ficou em casa para trabalhar e pagar as dívidas. Ela, por sua vez, ficou com raiva por ele não ter viajado. Tadinho, que pessoa agradável, que namorada companheira. Mas a pergunta ali no fundo que fica é: como é que uma pessoa dessa consegue um namorado e eu tô solteira? Tem uma coisa chamada terminar um namoro. Que tal? Terminar nem sempre é uma coisa ruim, Miglis. Meu amigo que estava conhecendo uma menina e levou ela na casa dele. A menina, depois de uma semana, não quis nada com meu amigo e na outra semana começou a namorar o irmão dele. No dia que ela foi na casa dele, viu o irmão e gostou mais dele. O pior é que isso acontece o tempo todo. Quer dizer, não o tempo todo, mas com uma regularidade impressionante. Ainda bem que eu tenho um irmão. Quer dizer, não sei se ainda bem não. Vai que um namorado me troca pelo meu irmão. Pra ela deve ser, ai gente, super normal, gostei mais do irmão. Mas eu posso que se fosse o contrário, se o cara trocasse a mina pela irmã dela, nossa,
Aí você ia ver, viu? Ele ia fazer um TikTok, um carrossel no Instagram, uma thread no Twitter, você ia ver o escândalo. Na família, avós deixaram um monte de lote de herança, só que os netos que moravam perto deram um jeito de só eles ficarem com a maior parte das coisas. Eles viam os netos passando aperto e ficavam quietos. Tiveram 4 carros iguais, mesma cor, pra ninguém desconfiar que eram salafrários. Toda a família tem problema assim, né? Tem alguma tretinha com herança. Só não tem esse tipo de problema que não tem nada pra passar pros descendentes, né? Mas acredite, se você tem uma muda de roupa, vão brigar por essa muda de roupa quando você morrer. A minha família também tem fofoca assim. Próxima. Uma moça que dava aula na igreja vivia falando que qualquer pessoa que não fazia o que ela achava que estava certo ia pro inferno. Numa aula, ela humilhou minha amiga que tinha só 13 anos. Aí um belo dia ela chegou na igreja arrasada, porque o marido fugiu com outro homem. Esse é o final que todo chato de igreja merece. Ah, tá falando de mim? Tá falando de como eu vivo a minha vida? Tá falando da minha família? Ah, por que você não olha pra sua? É o que a galera da igreja faz. Quer dizer, não vou generalizar, nem todo mundo da igreja faz isso. A minha mãe, por exemplo, é da igreja e é a pessoa mais legal do mundo. Minha mãe é uma santa. Então, pra ter me aguentado adolescente, terminei com a minha ex-namorada há alguns meses, daí o meu melhor amigo terminou com a dele também, umas semanas depois, por causa de brigas. Descobrimos ontem que elas duas, nossas ex, estão juntas em um relacionamento há um bom tempinho. Miglis, por que você não se junta então com seu melhor amigo? Corre por fora, empata esse jogo. Uma menina da escola mentiu que passou em medicina pra todo mundo, sendo que ela tinha perdido de ano 2 vezes no ensino médio. Contaram pra mãe dela que era mentira, a mãe dela não acreditou. Enfim, ela tinha mentido, burlado lista da faculdade, quase fez o padrasto ser demitido dando uma lista falsa. É impressionante a capacidade do ser humano. De passar em medicina, primeira coisa, e de não passar em medicina e mentir que passou. Essa menina tá com a cara de boa, hein? Essa ginástica toda que ela fez. Ai, essa mãe, coitada. Que é muito mais fácil você negar do que você assumir que tem uma filha mentirosa. O namorado de uma conhecida abriu um negócio de consertar eletrônicos. No primeiro mês, eles pegaram várias TVs e celulares, arrumou todos e entregou para os clientes. Foram 26 TVs que pifaram de uma vez. Os clientes foram atrás dele e ele fugiu com dinheiro. Absurdo demais. Ah, gente, mas talvez ele seja só um péssimo técnico. Ah, não, ele fugiu. Ah, é. Aí mostra as reais intenções dele. Minha tia-avó foi casada com um ex-presidente e o filho do Mick Jagger com a Luciana Gimenez foi feito dentro do canil do meu tio-avô. Eu podia ter falado isso aqui. Agora eu preciso de um advogado. Minha mãe teve alguns problemas de saúde e está no hospital. E meu irmão queria trazer a amante que está grávida para visitar ela. Ai, que fofo! Levar um netinho para conhecer a vovó. E a cara nem treme. A audácia do ser. Essa pessoa desapegou da vida, né? Uma pessoa que agora é despreocupada. Perdeu a noção, nada mais importa. Tá rolando briga na minha família. Que família que não tá, Miglis? Um tio meu, que a gente não vê há anos, apareceu do nada pra pegar o dinheiro que a minha avó tem. E falou pra minha família que não era pra gastar o dinheiro dela em remédio, já que ela vai morrer mesmo. E que é pra guardar pra dar pra ele. Eu que mereço, ela já viveu a vida dela, me dá o dinheiro. Pra que dar dinheiro pra ele se ele vai morrer também? Já que a avó não precisa do dinheiro, ele não precisa do dinheiro, ninguém precisa de dinheiro, que filosofia libertadora. Eu tô falando, tem tio que... Pensando aqui, eu tenho muita sorte, porque meus tios são incríveis. E os seus? Tem alguma história de tio aí? Eu podia fazer um episódio só de tio. Tio folgado? Uma menina que eu conheço engravidou de um ex-namorado dela da Universal. Ainda ficou com a amiga dela. O resultado, as duas estão grávidas e ele finge que nada aconteceu e posta foto dele louvando a Deus. E ele ia fazer o quê? Me diz, o que se pode esperar de um cara desse? Na cabeça dele, essas meninas, na verdade, são um diabo disfarçado. Ele conseguiu vencer o demônio. Primeiro da classe da Universal, hein? Na cabeça dele, essas meninas são um diabo tentando o servo de Deus que ele é, o cordeirinho de Deus. Ele, na verdade, não tem culpa de nada. A culpa toda é do capeta. Fui numa festa de 15 e a melhor amiga da aniversariante se atrasou, porque foi em outra primeiro, encheu a cara sem comer nada e foi grossa pra com a menina que ajudou ela enquanto ela tava passando mal. Sempre tem aquela pessoa que quer aparecer mais que o aniversariante, que usa branco em casamento. Uma dica, se quiser ser essa pessoa, não seja essa pessoa. Minha mãe tem uma irmã que na verdade é a prima dela, só que elas foram criadas como irmãs, porque a mãe dela, minha tia, teve ela muito jovem e o pai não quis assumir. Aí elas cresceram como irmãs e só descobriram isso quando tinham uns 12 ou 13 anos. Que legal! Sabe quem foi criado assim também? Ted Bundy.
Ele foi criado pelos pais, que na verdade eram seus avós, e a irmã mais velha dele era na verdade sua mãe. Aham, Ted Bundy. Coisa boa, né? Meu pai, na época casado com a minha mãe, foi fazer uma obra na casa de uma mulher e nunca mais voltou. Depois de algumas semanas desaparecido, ele foi encontrado casado e morando com essa tal mulher. Ele havia caído da laje e perdido a memória, foi levado ao hospital e logo depois... Não, vamos continuar. Logo depois, essa mulher disse a ele que era o dia do casamento deles e ele acreditou e foi ao cartório com ela e se casaram legalmente. Minha mãe ficou desesperada por meu pai não conseguir se lembrar dela, nem que havia acabado de ser pai de gêmeas. Ele recuperou a memória depois de anos, mas já estava com um casamento sólido e tinha medo da atual esposa, vulgo minha madrasta, pois depois do ocorrido a minha mãe, vendo que meu pai não voltaria para casa, deu minha irmã e eu para ele criar e sumiu do mapa. Até hoje ele chora quando lembra que a vida dele foi destruída e que se arrependeu por não ter a denunciado e não ter retornado assim que teve provas de que ele não era casado com essa tal mulher. Ela infernizou a vida da nossa família por anos e ainda segue infernizando meu pai, que agora é separado daquela peste maluca e doente. Maluca é pouco. A mulher desesperada para casar. Um homem cai da laje dela, ela fala: caiu do céu. Esse aqui é o marido que caiu do céu para mim. Um nerd da faculdade tirou o nome de um outro menino de um trabalho em grupo. Aí o pobre, que estava no último período, reprovou e não pôde se formar. Para se vingar, ele começou a perseguir o nerd. Achei que fosse dar em morte, mas não é que depois de um tempo eles viraram um casal? Ah, ele tirou o nome do amiguinho do trabalho como prova de amor. Adorei a vingança. Você tirou meu nome do trabalho em grupo? Eu vou me vingar casando com você. Inscreva-se! Não se esqueça de inscrever e deixar nos comentários a sua história favorita, a sua fofoca favorita. Ou se você quiser, joga aí a tua fofoca, né? Quem sabe a gente faz uma parte 3.